Alô, alô, malta. Então, vamos falar aqui sobre Mercúrio retrógrado e Mercúrio em Carneiro. Vamos lá ver. Hello, princess. Vamos lá falar deste Mercúrio. Esta era para ser na comunidade de Moon Lovers, mas eu acho que há aqui tanta coisa que a malta precisa definitivamente saber que achei que o melhor era fazer assim mais globalzinho. Então, eu não notifiquei ninguém, não avisei a comunidade de Moon Lovers, portanto, avisem as amigas, tá? Avisem as amigas que estamos aqui e bem-vindas. Boa! Estamos a receber notificações, o que é muito, muito bom. Muito bom. Já é um... Eu sei que para a maior parte das pessoas já passou a hora do almoço, mas é quando é possível, pessoas. Bem, então vamos lá, que eu também tenho uma reunião às 3h30 e quero-vos passar muitas informações. Boa tarde a quem chegou. Bem-vindas. Mandem os aviõezinhos, notifiquem as amigas aqui nos comentários, porque já sabem que as notificações não chegam a toda a gente. Bom dia, boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos. E vamos lá. Aqui. Olá, Inezinha. Tudo bem? Vamos lá aqui falar deste Mercúrio. Então, eu hoje vou fazer uma abordagem um bocadinho diferente a esta live, porque eu quero começar por vos informar uma coisa que a maior parte das pessoas não sabe, que é Mercúrio em Carneiro é o Mercúrio de Portugal, ok? Embora este eclipse solar só faça uma passagem parcial no nosso país, ele vai afetar profundamente Portugal, ok? Então eu vou-vos falar um bocadinho sobre Mercúrio em Carneiro, Mercúrio retrógrado em Carneiro, com o que é que este Mercúrio em Carneiro influencia principalmente o país de Portugal e cada um dos seus cidadãos e cada um que morou cá, independentemente do país onde vocês moram, esta influência está convosco na vossa ancestralidade. E o simbolismo de termos tomado posse num governo no período de Mercúrio retrógrado, ok? Então, Mercúrio rege a forma como pensamos, a forma como comunicamos e a forma como nós nos expressamos, ok? E também a forma como nós interpretamos a comunicação dos outros. Quando nós temos um Mercúrio em Carneiro, significa que a nossa mente é uma mente pioneira. Portanto, se nós olharmos para a história de Portugal, ainda para mais porque Portugal tem Carneiro colocado na casa 10, o Mercúrio. Portanto, nós levámos Portugal para o mundo, ok? Nós fomos pioneiros na conquista do mundo, no caminho marítimo para as Índias, no caminho para o Brasil, no caminho para as Áfricas. Toda essa divulgação, até porque nós temos também uma Vênus em Carneiro, mas hoje não vamos falar nela. Portanto, há este pioneirismo inato em cada português, ok? E, portanto, significa o quê? Quando nós temos um Mercúrio em Carneiro, nós temos uma comunicação muito direta. Nós temos um pioneirismo nas nossas decisões, na forma de pensar. Nós somos muito virados para a ação, para uma comunicação rápida, para um pensamento rápido. E, portanto, isso também leva a termos alguns desafios na nossa comunicação interna, está bem? E na nossa comunicação externa. Então, significa que, efetivamente, há uma coisa de liderança em todo o português. E se vocês forem ver a história dos portugueses que são imigrantes, partam eles de onde partirem de Portugal, seja de que zona for, vocês conseguem perceber que 90% dos portugueses que estão no estrangeiro, eles se ingram, eles prosperam, eles florescem, ok? Às vezes mais fácil do que no próprio país, exatamente por causa de algumas condições, mas disto. Até porque não é só Mercúrio que está em Carneiro no mapa de Portugal, também Saturno, que isso eu deixo para falar no outro dia, porque senão aqui daríamos pano para mangas. Mas para vocês perceberem um bocadinho destes condicionamentos. Então, nós temos sempre esta abordagem direta e assertiva na nossa comunicação, nas nossas políticas internas e externas.
temos sempre esta comunicação até exacerbada, se nós virmos sempre as nossas, ou ouvirem as gravações do que acontece muitas vezes na Assembleia da República, vocês vão denotar muito esta energia. Somos um povo com muitas opiniões, só que há aqui uma coisa que é muito importante. Para nós, enquanto povo português, conseguíssemos harmonizar não só este Saturno que trazemos em Carneiro, mas este Mercúrio que trazemos em Carneiro, e isso é o que nos está a ser convidados a fazer desde o princípio de março e vai ser convidado a fazer até pelo menos ao meio de maio, que é quando Mercúrio vai estar em Carneiro. Então, se nós quiséssemos equilibrar e ter maturidade e usar esta energia de Carneiro numa energia de luz, por assim dizer, porque é como se houvesse uma luz e uma sombra em todos os signos, nós deveríamos cultivar uma comunicação efetivamente assertiva e pioneira, ou seja, clara, virada para a ação, mas também uma comunicação reflexiva e inclusiva, ok? E, portanto, garantindo que, apesar de nós termos esta mentalidade muito rápida e capacidade de decidirmos às vezes muito rápida, que ponderamos quais é que são as consequências a longo prazo desta comunicação, destas decisões e destes pensamentos. E, portanto, vocês vão ouvir isto, principalmente de todas as pessoas que já tiveram imigradas, nem que fosse 6 meses noutro país qualquer. Não existe nenhum país ou nenhum povo tão julgador como os portugueses. E eu vou-vos dizer, não é verdade, porque o país que é regido por caranguejo vai ter a mesma característica, está bem? Mas pronto, isto só para a gente não sentir assim aquela culpazinha que nos leva já para a reação e para a frustração. Mas isto para vos dizer o quê? O lado sombra de Mercúrio em Carneiro, portanto o lado sombra deste Mercúrio português, que todos têm, independente do vosso mapa individual, nós somos influenciados pela nossa ancestralidade, pelo país onde vivemos, portanto ele está no nosso inconsciente. E portanto significa o quê? Que todos somos dotados de uma comunicação precipitada. Comunicação esta com tendência a decisões precipitadas e pouco ponderadas, com uma tendência, isto também nos nossos governos, onde é que isto influencia mais? O governo do nosso país. Portanto, a tendência à impulsividade, a tendência, e os nossos governantes, ora pois que lá está, a tendência a prejudicarmos a reputação, seja do nosso país, no caso se nós estivermos a ouvir, seja de nós próprios, por causa desta agilidade em excesso de comunicação. Em termos governamentais ou coletivos para Portugal, nós podemos nos colocar muito facilmente em conflitos diplomáticos, ok? Não é o caso agora que não temos grande relevância no panorama internacional, não é? Até porque a partir do momento que entramos na União Europeia perdemos a relevância toda, porque nós já tivemos muita relevância, porque éramos dos poucos países que tínhamos mão de obra têxtil, mão de obra agrícola, mão de obra pescatória, e enquanto não acabamos com aquilo que efetivamente é o nosso pioneirismo e os nossos talentos e o turismo, enquanto não acabamos com isso tudo de uma forma muito dura para os nossos agricultores, pescadores e indústrias, não descansamos. Claro que isso levou à inovação e a ser criado outras coisas no nosso país, sem dúvida absolutamente nenhuma. Mas nós não somos um país com tendência, e por isso é que temos Saturno em Carneiro, a relembrar-nos essa falta de maturidade nas nossas decisões, essa falta de ponderação, essa falta de disciplina, essa falta de muita coisa, mas isso depois teremos que ler o mapa de outra forma, onde não ponderamos as consequências a longo prazo para o povo. Ou seja, a gente quer o imediatismo. No imediato, pronto. Depois o que vier, veio. Só que depois, às vezes, as consequências são muito drásticas a longo prazo. Como temos um estilo de comunicação tendencialmente transparente mais, nós confundimos
às vezes transparência com falta de educação, com falta de respeito, com falta de empatia, com falta de perceber a outra pessoa. E isso é muito visível nas redes sociais, onde as pessoas se esquecem que a minha página, por exemplo, é profissional, mas a página de outra pessoa pode ser profissional de outra forma, a página de outra pessoa pode ser pessoal e, independentemente de tudo, porque tendo um Mercúrio em Carneiro significa que do lado sombra é uma competição acirrada, ou seja, sempre que alguma pessoa demonstra saber fazer algo bem, o complexo sombra de Carneiro é ativado na outra pessoa, que é um complexo de inferioridade e rejeição. E como a pessoa se sente tocada na sua ferida, ela, para reagir à ferida, de uma forma inconsciente ou consciente, ela vai atacar. E vai atacar na sua comunicação. Por isso é que costumamos dizer que o português é um excelente treinador de bancada. Ele fala nas redes sociais, fala no café, fala na mercearia, fala no supermercado, fala no grupo de amigos, mas ir para a ação, que efetivamente é uma coisa importante para o nosso país, temos uma grande dificuldade. Embora nós tenhamos muitos pioneiros em muitas áreas, ok? E, portanto, há uma dificuldade e há uma resistência inata à crítica. Ou seja, sempre que alguém é criticado, nós temos a necessidade de nos defender. Esta está na ferida inconsciente de cada pessoa. Mas mais do que isto, o lado sombra de Mercúrio em Carneiro é o julgamento fácil. O julgamento fácil é aquele julgamento que as pessoas fazem porque acham que só porque a gente partilha 10% de qualquer coisa neste quadradinho, a pessoa acha que já nos conhece, ou acha que já conhece a nossa vida, ou acha-se no direito de comentar o que quer que seja. E isso não é verdade, ok? E aí temos que ir para o Saturno, efetivamente, em Carneiro, que nos relembra que a individualidade de um termina quando começa a individualidade do outro. Ainda que eu não concorde, eu tenho que respeitar. E é muito engraçado, que sem graça nenhuma, que eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que é sempre muito controversa, mas é o exemplo que eu gosto mais de dar, que é o exemplo da Cristina Ferreira. E eu costumo dizer sempre isto. Não temos que gostar. Não somos obrigados a gostar. Mas somos, por uma questão de maturidade emocional, se a tivermos, e de consciência, obrigados a respeitar o que ela conquistou. E ela é uma bandeira perfeita de um mapa de Portugal. Porque ela tem esta Vênus em Aquário, representada, ou seja, ela representa Portugal no seu mapa na perfeição. Ela tem o pioneirismo e a capacidade e a visão desta Vênus de ir além, de criar, de fazer e de acontecer. E tem este pioneirismo de Mercúrio de não se importar de ter uma comunicação diferente para passar a sua mensagem. Mas também tem este Saturno em Carneiro, que é a responsabilidade emocional na forma como passa as mensagens. Ok? E, portanto, o que é que acontece? Sempre que ela brilha, em vez das pessoas terem esta maturidade saturnina de Carneiro e dizer quando ela brilha, brilhamos todos, não, vamos todos para as feridinhas emocionais, cada um no seu quadrado e cada um na sua inferioridade, que é uma ferida que é sua e precisa de ser trabalhada no seu amor próprio, para as redes sociais, armada em haters e despejar ódio nas plataformas da senhora. Portanto, sempre que ela aparece, seja do mais bem vestido ou mais prático, ela é alvo desta falta de comunicação, deste julgamento típico deste mapa de Portugal. E é muito curioso. E por isso é que eu digo sempre que a astrologia nos traz uma boa dose de humildade, sabem? Ela traz-nos esta compreensão maior, porque é que há um povo que tem uma tendência tão julgadora como o povo português. Mercúrio em Carneiro, ok? Com o Mercúrio em Carneiro, aliás, ele já entrou em Carneiro em março, e com ele em Carneiro o mês todo de abril, e ainda o mês de maio,
Ai pessoas, eu vou-vos dizer, haja língua de cobra afiada para julgar pessoas nas redes sociais este mês. Portanto, haja um grau de maturidade para quem já o tem para lidar com pessoas que acham que podem ir para as redes sociais criticar as mamas, o rabo, o cabelo, os lábios, a roupa ou o que quer que seja de qualquer outra pessoa quando não são perdidas e achadas na sua vida pessoal. Que é isto que temos, Mercúrio em Carneiro no lado sombra. E, portanto, fica muito fácil de identificar no nosso país esta volatilidade e a falta de chá, para não dizer de educação, que as pessoas têm sempre que algum pioneiro português se tenta destacar na sua área de atuação, seja ela política, o senhor do restaurante ou o senhor da informática ou a médica, ou sempre que um português se tenta destacar na sua área, seja ela qual for, a primeira coisa que é ativa no povo é a língua. Aonde? No lado sombra deste Mercúrio em Carneiro no julgamento. Ok? Então, da próxima vez que alguém vos julgar, eu gostava muito que vocês fizessem um exercício antes de reagir, principalmente agora durante este período. Sempre que alguém nos julga é porque ele se sente inferior. Sempre que alguém nos inveja é porque se sente inferior. Sempre que alguém acha que pode comentar alguma coisa da nossa vida pessoal é porque gostava de fazer parte do circuito. Então, da próxima vez que perderem tempo e energia a responder, respirem fundo e relembrem-se que a pessoa está fechada nas suas dores, nos seus complexos de rejeição e de inferioridade. E que isso é uma coisa que ela vai ter que tratar com o psicólogo dela, se tiver a coragem de lá ir, e não é um assunto que vocês vão ter que resolver nem se justificar, está bem? E, portanto, isto para vocês perceberem o quê? Vamos ter um mês, pessoas, que eu não sei. Vai ser o fim do mundo em cuecas, ok? Porque se a gente chegar ao final deste mês com saúde emocional, vai ser uma grande vitória, está bem? E, portanto, eu queria que vocês percebessem que esta questão do julgamento português, que é esta fofoquice, este bullying, eu vou-lhe chamar mesmo bullying, este mal dizer, esta cuscovelhice, aquilo que vocês lhe queiram chamar, é um dos padrões que os portugueses trazem para evoluir e ultrapassar. E que dentro deste mês, onde o Mercúrio está retrógrado em Carneiro, ou seja, no próprio mapa de Portugal, que precisamos mesmo de trabalhar de forma afincada. E pronto, isto estava quase uma paródia. Eu gostaria muito de alguém dessas pessoas inteligentes que fazem stand-up comedy que aproveitassem isto para fazer disto. Relativamente à tomada de posse no governo, ser sobre Mercúrio retrógrado em Carneiro, como vocês devem calcular, tendo lá no nosso mapa de Portugal Saturno em Carneiro e Mercúrio em Carneiro, e ter lá mais umas coisinhas, mas isso já é para astrólogos nerds, como eu costumo dizer, tem um grande simbolismo, ok? Tem um grande simbolismo. E esse simbolismo significa que somos um país que durante este governo vamos precisar de um governante que tenha a capacidade de fazer uma revisão interna com estratégias de comunicação e pulso na liderança deste país, que ele seja o líder pioneiro que todos nós precisamos que ele seja. E, portanto, onde uns veem caos, eu vejo esperança e oportunidade. Porque, na realidade, não estamos a falar de um Mercúrio retrógrado que está no mapa de uma pessoa para o resto da vidinha toda. Estamos a falar de um trânsito. E Mercúrio retrógrado é sempre um tempo de reflexão, introspeção. Um governo que começa no Mercúrio retrógrado pode efetivamente ser muito benéfico. Reza a história que
tomadas de posses de reis, rainhas e governos em Mercúrios de retrógrado não duram muito, porque, por norma, as medidas que eles precisam de aplicar nos países não são, como é que eu posso dizer, bem aceites pelo povo. Porquê? Porque são medidas, às vezes drásticas, que precisamos de tomar para assumir as rédeas Carneiro, a liderança Carneiro, a autoridade Carneiro, que efetivamente a longo prazo, e buscando este Saturno, beneficie todo o seu povo. E, portanto, vamos ter aqui um governo que não vai gerar consensos, mais uma vez, no povo português, embora ele seja um governo muito, ou pelo menos deve ser, um governo muito focado em repensar estratégias e abordagens, acima de tudo em corrigir a rota de colisão, porque vou-lhe chamar uma rota de colisão, para onde o Portugal tem sido encaminhado nos últimos anos, e vai redefinir, supostamente, aqui as suas políticas sociais, de saúde, e as restantes, de forma mais estratégica, beneficiando o seu povo, está bem? E, portanto, no cenário global, eu considero que, para os cidadãos deste país, esta tomada de posse em Mercúrio retrógrado possa ser efetivamente muito benéfica se os senhores que lá estiverem sentados tiverem pulso e capacidade de comunicação e de pensamento rápido para corrigir o curso de ação daquilo que foi implementado nos governos anteriores. E, portanto, e se aquilo que eles estiverem a fazer esteja efetivamente alinhado com os verdadeiros interesses dos cidadãos deste país. Se não, o que vai acontecer é que ele não vai durar o governo todo, vai cair. E, portanto, como vocês podem ver, aquilo que é um bicho-papão na cabeça de toda a gente, explicado numa linguagem comum, que é aquilo que eu tento fazer, e prática, torna-se simples, ok? Torna-se acessível, torna-se comum. É muito mais fácil, seja a nível individual, seja a nível global, nós culparmos o Mercúrio retrógrado, coincidindo, está lá em cima, que nem sabe quem é que a gente somos, porque, não é? Quem é o planeta Terra na galáxia, pessoas? Eu coloco-vos um vídeo no story que me mandaram esta semana para vocês perceberem o tamanho da Terra, comparativamente a todos os planetas só da nossa galáxia, tá, pessoas? E vocês vão perceber que nós somos insignificantes na realidade, embora a gente, pelo ego humano que a gente todos criou, ainda mais o ego português, não é? Com um Mercúrio em Carneiro e um Saturno em Carneiro, nós achamos mesmo que somos a última Coca-Cola do deserto, só que não. Pronto, temos um Cristiano Ronaldo, temos uma boa bandeira portuguesa. E isso traz-nos um entendimento para nós percebermos as coisas. Uma das coisas boas de Mercúrio em Carneiro global, ou neste caso de Portugal, é a capacidade de sermos assertivos quando precisamos, ok? Então, não tenham medo de colocar limites e dizer que não, porque qualquer relacionamento saudável começa com conversas difíceis e limites claros. E uma das coisas que este Mercúrio retrógrado em Capricórnio, é que disparate, em Carneiro, também vai ser difícil para os capricornianos, sim senhor, em Carneiro vai pedir a cada uma de nós é muita assertividade, colocar limites claros nas pessoas, porque senão nós vamos para a frustração. E, portanto, para aquelas pessoas que gostam de implementar o caos pelo julgamento, porque se tivessem vida própria não tinham tempo para julgar a vida dos outros, eu costumo dizer esta máxima, e é uma máxima que eu levo para a vida. Pessoas felizes não têm tempo para se ocupar da vida dos outros. Seja sobre o que os outros fazem, sobre falar sobre... não têm tempo. Então, quando vocês derem por vocês a falar ou a pensar demasiado na vida de alguém que não a vossa, saibam que é o vosso ego que vos está a distrair de alguma coisa, está bem? E, portanto, isso já dá uma boa dosezinha de... Ora... Pessoas, Mercúrio retrógrado, se vos aparecer alguém do trabalho
que já é para aí a segunda ou a terceira pessoa, nesta altura, a dizer-me que a empresa onde já trabalhou me voltou a contactar, correu bem da primeira vez. Não. Vocês saíram por esse motivo. Ponto. Segunda vez, mudou a gerência, mudaram a gestão, mudaram os valores. Então, se não mudaram nada disso, vocês vão exatamente trabalhar no mesmo sítio, ok? Só que estão-vos a vender a ideia de que mudaram. É como os relacionamentos. Eu mudei. Só que não. Tá? Então, não se preocupem de ser operadas em Mercúrio retrógrado, pessoas, está bem? É tranquilo. Olá, Ana, uma curiosidade. Qual é o ascendente de Portugal? Olha, boa pergunta. Agora esqueci-me. Mas vejo já aqui, é só abrir. Eu não abri aqui, tenho aberto. Eu digo-te já. O que é que vos falta? Nada. Assim que isto funciona, eu consigo. Estou no Mercúrio retrógrado. Ora, digo-vos já, pessoas. Não me recordo mesmo. E, portanto, para não dizer barbaridades, porque com o Mercúrio retrógrado em Carneiro, o mais provável é depois receber 20 mensagens a corrigirem-me aqui, mais outras 20 no YouTube. Deixem-me só, tá? Fazer o login. Que ele dá-me já o mapa e eu digo já, mas não me recordo mesmo. Pronto, também Mercúrio está retrógrado, também não é suposto a gente lembrar-se de tudo. Mapa de Portugal. Vamos lá. Caranguejo. Tá? É normal, sim, é muito normal terem 7, 8, 9, 10 vezes mais ansiedade do que vocês costumam ter, ok? A pergunta era se é normal eu ter mais ansiedade. É, porque há uma série de planetas em peixes, Plutão está em Aquário, Carneiro tem lá o Sol e tem lá o Mercúrio, e a partir de sábado, salvo erro, quase certeza, tem lá a Vênus também, então sim, é perfeitamente normal, está bem? E pronto, já respondi às perguntas todas. Está bem? Portanto, vou-vos dar um grande conselho, ok? Eu depois vou desenvolver e vou fazer o Mercúrio retrógrado lá nas Moon Lovers, mas queria fazer este de Portugal para nós percebermos esta tendência portuguesa ao julgamento, à crítica, a sermos do contra só por sermos do contra, porque achamos que fica bonito só dizermos do contra. Esta dificuldade em aceitar perspectivas diferentes está tudo neste Mercúrio em Carneiro, está bem? E, portanto, eu espero que vocês percebam que nós precisamos mesmo de transformar e de olhar as feridas emocionais. Fazer bebés está ótima, a energia está. E, portanto, uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer no vosso mês de Abril é cuidar da vossa saúde mental. E isso significa que, como estamos a falar de Mercúrio retrógrado, que é o senhor dos R's, desculpem, já estou a falar muitas horas hoje, já gravei uma série de coisas, como ele é o senhor dos R's, das reavaliações, das reestruturações, das reflexões, significa que nós precisamos mesmo de parar e refletir. E isso significa recolher do mundo exterior. Claro que todos nós temos que trabalhar, claro que todos nós temos coisas para fazer e, portanto, a gente vai, faz o que precisa de ser feito e recolhe no nosso. Portanto, claro que é um período conturbado. Estamos a falar de tecnologias, estamos a falar de trânsito, estamos a falar de comunicação. Portanto, vamos ter menos paciência para ouvir os outros e vamos ter mais facilidade em ter uma comunicação passiva ou agressiva. Mas isso é o que significa que nos vai mostrar de forma muito clara o que é que nós precisamos trabalhar, está bem? Então, vai ser uma excelente oportunidade para ver isso.
Significa crianças mais agitadas? Sim, quem ouviu o Insight da Energia da Semana lá nas Moon Lovers, vou ser o mais honesta com vocês. Normalmente os pais e as mães não gostam muito. Não, os vossos filhos não estão com mais energia. Vocês é que estão sem paciência, pessoas. E com crianças de férias, eles vão ser, quem tiver crianças em casa, como é o meu caso, vão ser exatamente as crianças que vos vão mostrar esta energia, está bem? Esta necessidade de introspeção. Não, a criancinha não está a colocar a vossa autoridade e a vossa liderança em causa. Ela está-vos a mostrar a vossa falta de paciência, a vossa falta de empatia, a vossa falta de conexão, a vossa falta de tempo, a vossa falta de qualquer coisa dentro e fora de vocês. E daí ela ficar mais agitada, está bem? Então, é assim. Ui, temos um menino a fazer anos no dia do eclipse solar. Eu diria que pronto, vai ter um ano estrondoso. Vai ser um ano agitado para ele, está bem? Pode haver mudanças repentinas na escola, nos estudos, nos relacionamentos da vida dele. Portanto, é um ano que ele vai precisar de mais sustentação do que o normal, está bem? Se vires que não estás a dar conta do recado, eu recomendaria mesmo que ele tivesse acompanhamento psicológico de uma boa psicóloga, está bem? Se precisarem de algum contacto, disponho, está bem? Mas, efetivamente, compras. Vê-se logo que isto vem de uma pessoa que não faz parte da minha comunidade. Pessoas, a gente não... Assim que o Mercúrio entra na sombra, aliás, uma semana antes eu digo, quem comprou, comprou, quem não comprou, comprasse. A gente agora só compra coisas quando? A partir do dia 2 de maio, não é? Portanto, até lá não há telemóveis, não há carros para arranjar, não há frigorífico, nada. Mas, como as meninas, uma disse, mas estourou a caldeira. Então, o que é que a menina vai fazer? Ela vai arranjar a caldeira, porque se comprar uma agora, ela vai durar o tempo só e apenas da garantia. Mas eu estourei. Estourou. Não é? Estourou. Então, estourei o telemóvel. Tenho quase a certeza que estão contactos dentro desse telemóvel que já deveriam ter sido bloqueados e ir à vida deles. Olha, eu vou-vos dizer, eu é ao contrário, como eu tenho Mercúrio retrógrado no mapa, eu é no Mercúrio retrógrado que eu tenho que comprar coisas. Mas eu lembro-me aqui há 16 anos, precisamente. Recebi um telemóvel novo. Era a última Coca-Cola do deserto. 16, 17 anos, por aí. Lindo de morrer. Adorei o telemóvel. O que é que a pessoa fez? De manhã saiu, foi fazer a caminhada matinal, levou o telemóvel dentro do bolso das leggings e vai de tum-tum-tum. A caminhada para lá correu bem. A caminhada para cá, a pessoa pensou assim, hoje vou caminhar pela praia. Em vez de fazer tudo por aqui, vou fazer a parte de dentro toda, faço a praia até ao fim, que a maré está vazia. Pronto, quando cheguei a casa, deu o telemóvel. O que é que aconteceu na semana antes? A minha intuição andou a semana toda a dizer, tens que limpar os contactos do telemóvel, e eu andava sempre para a semana. Pronto, fiquei sem os contactos de absolutamente ninguém. E, portanto, os contactos que retomaram foram os que eram necessários e, efetivamente, as pessoas que precisavam. E é assim, pessoas. Ficam, portanto, anos bissextos, alguma reflexão? Não tenho, assim, reflexão nenhuma. Acho que é um ano como outro qualquer. Eu, pessoalmente, os anos bissextos são sempre anos em que a minha vida dá, assim, uma voltinha. Portanto, não sou, assim, grande fã, porque ninguém gosta de mudanças. Embora as mudanças por norma sejam para boas. Mas pronto, não posso queixar porque anos bissextos, a minha filha também nasceu num ano bissexto. Portanto, é sempre um ano bom, independentemente das coisas. Vai correr bem. O para-brisas não vai durar até ao próximo Mercúrio retrógrado, se calhar. Ou no próximo Mercúrio retrógrado, provavelmente vais ter que mudar o para-brisas outra vez. Ou então pode acontecer como uma cliente minha que ontem foi pôr travões no carro, colocaram mal os discos,
hoje foi lá para substituir os discos. Resumindo e concluindo, no próximo Mercúrio retrógrado, ela vai ficar com problemas nas duas coisas. E, portanto, sim, para nós que nascemos com Mercúrio retrógrado, estamos felicíssimos que vocês estejam todos nessa aflição, porque vocês só vivem essa aflição 3 semanas, 5, por ano, 3 vezes no máximo, e nós vivemos a vida toda nisto. Portanto, não, pessoas, o Mercúrio retrógrado. E por isso é que também, como é que a gente o chama na nossa comunidade de Moon Lovers? Mr. Fofinho. Porque não é ele que nos complica a vida, ele só nos mostra a verdade. Agora, se a gente não gosta da verdade que a alma nos está a mostrar, isso já é entre nós e a nossa alma. Não tem nada a ver com o Mercúrio, ele é só o mensageiro. Sabem aquela máxima que não matem o mensageiro? Não digam mal do Mercúrio retrógrado, está bem? Porque ele é efetivamente muito fofinho. Admitir uma pessoa nova. Se ela tiver Mercúrio retrógrado no mapa, excelente. Se ela não tiver Mercúrio retrógrado no mapa, eu diria que é uma questão a ser analisada com muita... Eu não faria revisões do carro agora, está bem? Portanto, sou eu. Correm o risco de desaparecer um parafuso e qualquer coisa. Sou eu, pessoas. A menos que a revisão que está marcada seja estritamente necessária para a vossa segurança, ok? Uma pessoa não pode andar sempre a ter pastilhas no carro, ou sem discos no carro. Ou o pneu furou, eu não posso esperar até dia 2 de maio para meter um pneu novo no carro, ok? Então, agora se o mecânico me disser, sim senhora, aguenta mais um mês, então, olha, desculpe lá, mas é que eu este mês não me dava jeito nenhum, porque surgiu um imprevisto, eu não vou ter que andar muito com o carro, andam menos com o carro do que o normal, e pronto. Pronto, ótimo, para quem tem Mercúrio, quer dizer, ainda assim, pronto, numa lua minguante, nunca é propriamente uma coisa fixe fazer lançamento nenhum, tá, pessoas? Mas pronto, é o que é. É ótimo ter um julgamento em tribunal num dia 4. Eu ia com mais paciência para o normal, para ouvir quem lá está sentado, porque tendem a ter menos paciência nesta altura e já não têm uma comunicação boa. Portanto, ou 98% deles não têm uma boa comunicação, não sabe comunicar com humanos, muito menos com pais em processo de divórcio. Deveriam fazer testes psicológicos para se sentarem lá. Não são pessoas propriamente dotadas de paciência, primeiro porque estão sobrecarregadas pelo sistema e pelo número de processos e, portanto, também é compreensível. Portanto, eu ia bem centrada de que 90% das vezes do que eles estão a falar não é sobre ti e sobre eles próprios ou sobre outros processos que por lá passaram antes de ti e, portanto, ia com uma boa dose de paciência. E o facto de serem Mercúrio retrógrado significa que tu e a outra parte não vão conseguir comunicar como gostariam. Por outro lado, com o que está no céu e como é antes do eclipse, pode ser efetivamente, definitivamente um fecho. Está bem? É excelente pedir créditos bancários. Pois, eu pensava 2 vezes, estamos em Mercúrio retrógrado, ou então dava o contratozinho a um advogado ou uma advogada para ler, porque assinar contratos nesta altura significa que há coisas que nós não vamos ver nem pensar. Tadinha. Não vou comentar, porque senão ela fica sem emprego. Mas tinham que perceber as duas, que já são... Tipo, o trabalho não é para ela e a empregada da colaboradora também não é para si. Pronto. Não é? Reservar férias em Mercúrio retrógrado, pessoas, é para pedir para ter só confusão nas férias, é isso. Ou então para ver verdades que estavam escondidas durante as férias. Sabiam que há muitos casais que acabam os casamentos nas férias exatamente porque marcaram as férias no Mercúrio retrógrado e aquilo que andavam a fingir ver no relacionamento depois nas férias há depois. E depois por isso é que culpam o Mercúrio retrógrado, porque ele na realidade só traz a verdade que estava escondida. Portanto, Rita, não sei se é uma boa oportunidade de marcar o férias em Mercúrio retrógrado. Eu não marcaria, mas sou eu. Que maravilha! Dia 8 é um bom dia para começar coisas, pessoas. Vocês não tenham medo do que aí vem, atirem-se de cabeça. Pensem um bocadinho nas coisas a longo prazo e na comunicação, tá?
amanhã é uma entrevista de trabalho, como fazer? Comunicar pausadamente, ou seja, falar mais devagar que o normal. Muita atenção à comunicação não verbal, o que é que levas vestido, porque 90% da entrevista é decidida no que nós levamos vestido. Mas se quiseres muito trabalho, tu não tens que ir com a roupa que gostas, porque não tens que ir marcar a posição, tens que ir com aquilo que pode ser aceitável para o trabalho que queres, o lugar que queres ocupar. É importante. Cuidado com as palavras, efetivamente. E quando alguém disser alguma coisa, lembra-te que às vezes a pessoa está mais a falar dela do que de ti. Portanto, não levar nada para o lado pessoal, levar tudo para o lado profissional, que é para correr bem. Eu gosto de entrevistas, eu sinceramente gosto de entrevistas de trabalho no Mercúrio retrógrado. Acho que tem tudo para correr bem, está bem? Eu estava à espera que Mercúrio entrasse retrógrado para oficialmente a minha equipa entrar no trabalho, porque eu tenho Mercúrio retrógrado, tá, pessoas? Portanto, sim, é assim, um trabalho que nós iniciamos no Mercúrio retrógrado até pode correr bem, sabem? Porque é um trabalho, primeiro, que nos vai trazer muitas introspeções e reflexões sobre nós mesmos. E portanto ele não é propriamente uma coisa que corra mal. Pois. Exames médicos é maravilhoso para fazer durante este período, está bem? Marcar um exame de código. Teríamos que saber o mapa da pessoa. Sim, quem está à procura de trabalho é a procurar. Esta altura é boa. Até porque vocês nesta altura às vezes conseguem ver coisas e refletir exatamente sobre o que é que vocês querem para a vossa vida. Sabem, às vezes a gente anda no piloto automático. Bem-vinda, Fátima. Vai ao meu perfil, para ter uma consulta minha, vai ao meu perfil, tem lá um linkzinho, tem lá tudo sobre mim. E tem lá uma coisa que diz consultas particulares. Carrega lá e vai diretamente para o meu e-mail e depois manda-me um e-mail a dizer qual é a consulta que quer. Está bem? A entrevista é ótima. Vai correr bem. Obrigada. Fico muito feliz que vocês gostem da nova plataforma. Viajar em Mercúrio retrógrado é sempre um cocó. Vão com mais tempo, com mais paciência, sabem? Porque os voos atrasam mais que o normal. Portanto, eles já atrasam sempre. Mas aqui atrasam mais que o normal, está bem? Ótimo, façam tudo o que é exames, é uma excelente... Eu acho que Mercúrio retrógrado é bom exatamente para isso, sabem? Para refletirmos, para cuidarmos, para... Embora ele esteja em Carneiro, seja assim um bocado, sabem, impulsivo. Portanto, aí é bom, é ótimo para estudar, é ótimo para fazer cursos. Mercúrio retrógrado é ótimo para estudar e para fazer cursos, para fazer revisão da matéria dada, fazer revisão dos cursos, tirar dúvidas, ler. Pessoas, há tanta coisa. Olha, então é Mercúrio retrógrado em Carneiro, ele é excelente para planeamento e organização. Ok? Meus amores, vou-vos deixar, porque tenho que ir almoçar. E tenho uma reunião às 3h30, está bem? Espero. Sim, inscrevam. Eu carreguei aqui, eu não devia. Inscrevam-se porque vai valer muito a pena, até porque o e-book da Lua já está na comunidade de Moon Lovers, portanto, são mesmo bem-vindas. Desejo-vos uma boa semana. A energia da semana também já está na comunidade de Moon Lovers. E um grande beijinho. Não era suposto eu vir cá hoje, era suposto vir amanhã, que é dia de Mercúrio, mas tenho uma baby de férias que me pediu encarecidamente para amanhã ver um filme novo que vai sair com ela. E como eu amanhã vou dar aulas à noite, amanhã é para ela, está bem? Então, vão lá ouvir. Desejo-vos uma semana maravilhosa. Eu posso-vos dizer que este e-book da Lua tem 1h07, por aí, 8 minutos. Portanto, imaginem o conteúdo que lá está. Está bem? Portanto, ficaram a saber sobre a nossa capacidade de pioneirismo com este Mercúrio em Carneiro português, mas também os lados sombras que nós temos que ultrapassar no nosso individual e no nosso coletivo. Portanto, espero que isso ajude
E sobre o Mercúrio retrógrado em Carneiro, para toda a gente, eu vou falar lá na comunidade de Moon Lovers ainda esta semana, tá bem? Beijinhos, meus amores, boa semana e desculpem virar mais tarde do que é habitual, mas só consegui mesmo agora. Fiquem bem.